Olá, eu sou o professor Wesley, professor de vocês, e hoje a gente vai continuar com a matéria de História, pensando agora no Renascimento. O Renascimento é o período seguinte à Idade Média, mas a gente vai usar muito a Idade Média para entender esse período, porque em História a gente não tem as coisas que acontecem do nada, são todos processos. Então, a primeira coisa a se pensar é a questão do próprio nome. O que é um renascimento? Se fosse só nascimento cultural, seria a primeira vez que a gente tem uma cultura. Mas como é o renascimento, ela vai buscar alguma coisa. Você pode sempre lembrar do re como resgate. Então esse re aqui do renascimento, ele vai significar resgate a uma cultura. Vocês saberiam me dizer qual cultura eles estão se inspirando nesse momento? Exatamente. Quem disse é greco-romana, da Grécia e de Roma, tá certo. Eles vão querer superar a Idade Média, ou o que eles passaram na Idade Média, buscando elementos na cultura da Grécia e da Roma. Então, por que esse renascimento acontece? Ele tem três principais causas, mas são mais. Mas a gente vai falar do aumento do comércio, que se na Idade Média produzia-se o suficiente apenas para sobreviver ou subsistência, agora, com o desenvolvimento das novas técnicas agrícolas, vai sobrar produtos. Então, eles vão poder começar a vender mais e mais. Então, as cidades maiores, que está no segundo tópico, é o momento que a gente pensa que as feiras, lembra que a gente tratou das feiras na Idade Média? Então, essas feiras elas vão se juntando a ponto de criar cidades. E essas cidades vão ser muito importantes para o comércio porque vão fazer ter mais vendas e também muito intercâmbio cultural. O que é isso? Pessoas de todos os lugares vinham para comprar, vender e deixavam a sua cultura e conversavam entre si. Então, tudo isso vai gerar uma nova forma de ver o mundo. Essa nova forma de ver o mundo vai ser contra uma contraposição contrária à visão da igreja da Idade Média. Então, nesse quadro que a gente vai tratar daqui a pouco, você vai ver mais que o Renascimento ele é tudo que a Idade Média é, ao contrário. Então, ele é quase uma equação. Então, a gente pode citar as características. A primeira característica é o antropocentrismo. Essa palavra é gigante. Alguém sabe o que significa ela? Alguém quer tentar falar ela, alguma coisa? Ó, vocês podem tentar falar, enquanto isso, a gente faz aí no caderno de vocês o risquinho também no antropo e lembra que é assim, esse antropo ele significa homem e centrismo centro. Então, homem no centro do seu pensamento, no centro dos seus objetivos. E isso acontece por causa da segunda característica, que é o racionalismo, que é usar a ciência para explicar os fatos. Então, se na Idade Média a gente tinha uma explicação divina para tudo o que acontecia, agora o racionalismo vai usar a ciência, o empirismo, a experiência, para explicar os fatos que acontecem. E o individualismo vocês podem estar pensando o que é o individualismo? É o cara querer viver sozinho, isolado? Não, é ele viver em sociedade, assim como a gente vive, mas com os seus objetivos. Então, colocando-se como centro, que tem muito a ver com as primeira e segunda característica. Então, se você for pensar em alguma coisa, é colocar-se como centro de algo, do centro do mundo. Justamente por isso, a gente vai falar de uma classe que ela é geralmente esquecida, mas é que ela é muito importante para os costumes que a gente tem, até mesmo nas sociedades de hoje. Então, o que acontece? Os cortesãos. Então, os cortesãos, eles vão ser uma nova classe social. Uma classe social é um grupo de pessoas que têm características próximas. Então, eles vão ter as características próximas por serem comerciantes ricos. Então, todos eles desenvolveram o comércio a ponto de ter mais dinheiro do que eles precisavam. E nisso eles vão pensar em novos costumes que vão tentar romper com os costumes que existiam na Idade Média. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês verem o quanto isso muda e como agora na nossa sociedade isso é natural.
Então, por exemplo, ele vai escrever um manual, eles vão escrever um manual onde eles vão falar, galera, não gospe na mesa de forma alguma quando estiver comendo. A gente pensa, ué, quem que gospe na mesa quando come? Mas se ele precisou escrever isso, é sinal que muitos gospiam. Então ele precisou falar, vamos se diferenciar disso, vamos deixar disso, né? Então ele também vai falar, quando vir visita na sua casa, é legal que você esteja vestido para dormir. Então significa que na Idade Média as pessoas às vezes dormiam nuas mesmo com visitas em casa, o que agora é considerado algo até absurdo pra gente. A gente não entenderia como normal. E também vai falar para não colocar a mão dentro da comida, porque nem pegar a comida com a mão, porque isso é nojento. A gente acha nojento isso. Se você estivesse comendo e alguém chegasse e colocasse a mão na sua comida, eu acho que você não ia gostar. E antes era normal. Então, se você vê algum filme, alguma obra sobre a Idade Média, muito provavelmente a pessoa vai estar com a sopa, né? E vai estar molhando, colocando a mão na panela que os outros estão comendo, o que para nós é bem estranho. Então, aqui tem uma comparação do que era na Idade Média e o que mudou no Renascimento. Então, vocês vão ver que é basicamente o que for uma coisa em uma é diferente no outro. Então, na Idade Média tinha um pessimismo, porque se acreditava-se ser o fim dos tempos. Então, Jesus, Deus, estava logo para vir, então eles estavam vivendo os últimos momentos, os piores momentos do mundo. E no Renascimento o otimismo já toma conta da sociedade, tanto na cultura quanto em sociedade. Também a gente vai ver que na Idade Média tinha essa ideia de coletividade, um pouco da ideia da igreja, né? Somos todos irmãos e tal. Vai ser diferenciado no individualismo que a gente já comentou lá em cima no Renascimento. Outro fator interessante é a imobilidade social. Se você, na Idade Média, acabava nascendo em uma família pobre, você muito provavelmente morreria pobre. E no Renascimento, alguns comerciantes eles vão se tornar mais ricos e vão conseguir mudar a condição de vida, tanto que eles vão ser uma nova classe social. Então, um outro fator é a questão do teocentrismo. O teocentrismo, vocês também podem dividir aqui. O teo significa Deus. E daí, como a gente já falou que o centrismo significa centro, então você vai ter Deus no centro de tudo. Tem toda uma explicação. Por exemplo, quando a gente pensa na peste bubônica que matou 1/3 da população mundial, eles pensavam na Idade Média que isso era um castigo divino. No Renascimento eles vão começar a entender que isso foi resultado das falta de higiene, por exemplo, que vai estar tentando ser mudado nos costumes. Então, se as pessoas não tinham menor higiene, essa proliferação dos ratos que geraram a peste negra, ela vai ser possível. E no Renascimento, o antropocentrismo, que a gente já comentou lá em cima, que é o homem se colocando como centro dos seus objetivos, centro do mundo. Então, todas essas transformações elas são muito importantes para a gente entender a sociedade de hoje. Elas vão ter acontecido pelo menos no século XIV ao século XVI. E lugares onde ela foi mais forte, por exemplo, a Itália. A Itália ela vai ser um lugar onde o Renascimento vai tomar uma forma muito grande. Mas que, no geral, esse Renascimento ele acontece na Europa. Então você pode anotar que o renascimento da aula de hoje, que a gente está falando, é o renascimento cultural europeu. Então, beleza? Todos esses costumes foram causados por essas transformações que também transformaram a sociedade para a gente chegar agora e achar que as coisas que a gente tem na nossa sociedade, elas são normais, mas elas não eram. Elas são frutos de transformações que agora a gente sabe através desse nosso esqueminha.